Meu filho disse que tinha vergonha de mim por eu ser pobre. Ficamos 15 anos sem nos falar. Quando fiquei milionária, ele me chamou para o Natal. Mas minha reação surpreendeu a todos. Olá, amigos! Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. O envelope prateado chegou numa terça-feira úmida, deslizando pela fresta da porta como um segredo indesejado. Fazia 18 anos. 18 anos desde que ouvi a risada cortante da minha filha quando ela me rotulou de traste ultrapassado e disse que minha presença arruinava sua imagem, que seria melhor se eu sumisse como poeira varrida. 18 anos carregando essas palavras como ferrugem no peito, enquanto reconstruía minha vida, peça por peça, gota de suor por gota de suor. Meu nome é Agenor. Tenho 67 anos e hoje comando uma rede de oficinas mecânicas que fatura mais de 7 milhões de reais por ano. Mas naquele momento, com o convite nas mãos calejadas, eu era apenas um pai renegado pelo próprio sangue, um eco de memórias amargas. O papel brilhante tremia entre meus dedos enquanto lia as letras sofisticadas. Batizado do neto, residência dos Alencar, 15 de julho, às 16 horas. Aguardamos sua presença, pai. Aguardamos sua presença, pai. Como se 18 anos de silêncio fossem apagados por uma frase polida num convite reluzente. Como se eu fosse um móvel velho tirado do porão para enfeitar a festa. Minha primeira reação foi amassá-lo e jogá-lo no tanque de óleo usado da oficina. Fingir que nunca existiu. Mas algo em mim, talvez curiosidade mórbida, talvez a necessidade de fechar uma ferida antiga, me fez dobrá-lo com cuidado e guardá-lo na caixa de ferramentas enferrujada. Nos dias que se seguiram, aquele envelope me perseguiu como o ronco de um motor com defeito. Eu sabia que minha filha Ismênia havia se casado com Valdemar, um executivo de banco de família rica, e que tinham 2 filhos. Sabia por rumores de conhecidos, nunca por ela mesma. Para Ismênia, eu era um vulto apagado, um passado que ela cortava como se fosse uma foto rasgada. Como se ela tivesse nascido do éter, sem raízes, sem história. E talvez fosse melhor assim, pensava ela. Mas eu existia. E nesses 18 anos, enquanto ela me tratava como um espectro, eu me transformei num homem que ela jamais imaginaria. Alguém que ela exibiria com orgulho se não tivesse incendiado as pontes com desprezo. O convite ficou ali, na caixa de ferramentas, me desafiando. A decisão veio numa tarde abafada de junho, enquanto eu calibrava um motor na minha principal oficina, no coração industrial de São Paulo. Estava ajustando a injeção eletrônica de um carro importado quando meus olhos caíram numa foto desbotada na parede. Eu e Ismênia, ela com 10 anos, gargalhando num parquinho tosco da periferia. Naquela época eu acreditava que o amor de pai podia derrubar qualquer barreira. Que ilusão! Ismênia nasceu quando eu era um jovem de 22 anos, sem um tostão no bolso. Sua mãe, uma costureira de 19, nos abandonou no primeiro berreiro, fugindo com um caminhoneiro qualquer, me deixando com uma bebê e uma pilha de contas. Trabalhei como lavador de carros, ajudante de obra, entregador de marmita, qualquer coisa que garantisse leite na geladeira e um teto com goteiras. Nossas roupas vinham de feiras livres, nossa comida das sobras do mercadão, compradas no fim do dia, quando os preços caíam junto com a qualidade. Mas eu tinha sonhos. Sonhava que Ismênia estudaria, se formaria, conquistaria o mundo que me escapou. Juntei cada centavo suado para pagar sua escola particular, cadernos, uniformes impecáveis. Ela era a menina mais bem vestida da turma, mesmo que eu jantasse só pão amanhecido para sobrar dinheiro. Ismênia era brilhante, sempre foi. Notas altas, fala desembaraçada, modos educados. Eu a ensinei a ser honesta, resiliente, trabalhadora, mas na adolescência vi o veneno crescer. Vergonha de mim, da nossa casa de taipa no subúrbio, das minhas camisas manchadas de graxa, do meu jeito simples de falar, das mãos rachadas de tanto mexer em motores. Quando ela conquistou uma bolsa integral na universidade, que eu ajudei a garantir, revisando matérias com ela até a madrugada, achei que o orgulho viria.
Mas foi o contrário. Quanto mais ela subia, mais eu virava um peso morto. O estopim foi quando ela me apresentou Valdemar. Ele era tudo o que eu não era. Polido, formado em economia, herdeiro de banqueiros, fluente em línguas estrangeiras. Quando Ismênia me levou para conhecê-lo, me preparei como nunca. Comprei uma camisa nova, ensaiei frases para não tropeçar. Queria que ele me visse como um sogro digno, além do óleo e do suor. Alguém que amava a filha acima de tudo. O jantar foi num restaurante chique, um lugar onde eu me sentia um peixe fora d'água. Ismênia me colocou numa mesa afastada, como se quisesse esconder qualquer deslize meu. Valdemar foi educado, mas frio, com sorrisos que não aqueciam. Eu sentia o julgamento em cada garfada desajeitada, em cada palavra mal colocada. Ismênia parecia tensa, corrigindo meu sotaque em sussurros, desviando o papo quando eu tentava contar histórias da nossa vida simples. Chegou ao ponto de fingir que eu era um parente vago quando um colega dela passou pela mesa. Voltei para casa com o coração em pedaços, mas ainda inventava justificativas. É jovem, quer impressionar, é normal. Depois do casamento, as visitas viraram migalhas, depois pó, depois nada. Ismênia parava de atender minhas ligações, ignorava mensagens. Quando eu aparecia na casa nova, ela me recebia com frieza, inventando desculpas para me despachar rápido. Valdemar mal me olhava e eu ouvia murmúrios. Seu pai não percebe que não encaixa? Disse ele uma vez. E a resposta dela: calma, ele vai entender o recado. O recado chegou, afiado como uma chave de fenda. 4 meses depois. Pai, precisamos conversar sério. A voz dela no telefone era dura, cortante. Era uma quinta-feira chuvosa de abril quando atendi aquela ligação que mudaria tudo. Ela marcou um encontro num café anônimo, longe da nossa história, um lugar onde emoções não chamassem atenção. Cheguei cedo, ansioso, ainda com uma esperança tola. Talvez uma boa notícia, netos, promoção. Que ingênuo! Quando Ismênia entrou, seu rosto era de pedra, e ela sentou como quem cumpre uma tarefa incômoda. Pai, isso vai ser duro, mas preciso ser clara. As palavras saíam ensaiadas, sem calor. Valdemar e eu estamos construindo nossa família e achamos melhor você se afastar. Afastar, como se eu fosse uma mancha a ser limpa. Meu peito apertou, mas contive a dor. O que quer dizer, filha? Ela evitou meus olhos. Nossos mundos são outros. Os amigos dele, a família, o trabalho, tudo é diferente do que você conhece. Quando você aparece, fala, age, é constrangedor. Cada sílaba era um prego. E então veio o golpe final. Não nasci para ser filha de mecânico de beco. Mereço mais. E agora que tenho, não vou carregar o passado como âncora. Seus olhos encontraram os meus, carregados de desdém frio. Entende? É melhor para todos se você desaparecer da nossa vida. Desaparecer. A palavra ecoou como um motor falhando. Fiquei ali, encarando a mulher que eu carreguei no colo, que ensinei a amarrar sapatos, que acompanhei em febres noturnas, e não reconheci nada meu nela. Era uma estranha com o rosto da minha filha. Pai, não torne isso mais difícil. Ela se levantou, jogou notas na mesa pelo café que eu nem toquei. É melhor assim. E saiu sem olhar para trás. Saí daquele café como um homem quebrado. Não nasci para ser filha de mecânico. Como se eu tivesse escolhido aquela vida, como se não tivesse lutado cada dia para dar a ela o que nunca tive. Como se meu amor valesse menos por vir de mãos sujas de graxa. Por semanas mergulhei num vazio, sem apetite, sem sono, sem vontade de levantar. Olhava as fotos dela na sala e me perguntava onde errei. Como minha filha virou alguém que me via como lixo. Tentei ligar, caía na secretária. Mensagem sem resposta. Eu era um morto-vivo para ela. Mas a dor, por mais funda, não mata. Após um mês afundado, algo em mim se revoltou. Uma determinação fria, afiada. Se minha filha tinha vergonha do pai que eu me tornaria um pai que ela não poderia desprezar. E se ela quisesse voltar, talvez fosse tarde demais. Voltei ao trabalho, consertando carros, mas agora com olhos abertos. Observava os donos de oficinas, como gerenciavam,
Negociavam, cresciam. Comprei livros de gestão automotiva. Fiz cursos online de mecânica avançada e finanças. De dia, suava em garagens alheias. De noite, estudava como louco. A oportunidade veio 7 meses após o café. O dono da oficina onde eu trabalhava decidiu vender para se aposentar. Ele me conhecia, sabia da minha dedicação. Quando soube do meu interesse e das economias que eu guardava, propôs um preço justo, parcelado. Com tudo o que juntei e um empréstimo que me custou noites de ansiedade, comprei minha primeira oficina. Os primeiros anos foram um teste de fogo. Trabalhava 18 horas por dia, 7 dias por semana. Era mecânico, gerente, contador, até varredor. Minhas mãos, já marcadas, ganharam novos calos. As costas doíam de carregar peças pesadas, mas a esperança me segurava. A oficina crescia devagar, mas firme. Eu atendia com precisão, diagnósticos honestos, prazos cumpridos. Minha fama de confiável se espalhava. Em 3 anos, quitei o empréstimo e investi em máquinas novas. Descobri um talento nato para negócios, sem diploma, mas com faro para clientes, riscos calculados, oportunidades. Comprei uma segunda oficina quase falida e apliquei a mesma receita. Trabalho duro, qualidade impecável, atendimento próximo. Nesse tempo, não busquei Ismênia. Ela estava morta para mim como eu para ela. Mas ouvia ecos dela. Netos nascidos, Zulima e Torquato, promoções no banco, casa nova em condomínio caro. Cada notícia era uma facada leve, disfarçada de curiosidade. Aos poucos, a dor virou indiferença, como se ela fosse filha de uma conhecida distante, sem laços emocionais. Talvez seja assim que pais sobrevivem à rejeição, transformando amor em neutralidade, saudade em silêncio. No 6º ano do nosso afastamento, comprei minha terceira oficina, uma que estava à beira do colapso num bairro periférico, mas com potencial para expansão. Os bancos já me viam como um cliente sólido, facilitando o financiamento sem as burocracias que me atormentavam antes. Meu nome, Agenor Oliveira, começava a ecoar no ramo automotivo como sinônimo de eficiência e inovação. Mudei-me para um apartamento mais amplo, num prédio com vista para o caos organizado da cidade. Comprei roupas que não cheiravam a graxa fresca, investi em cursos de liderança e até em um nutricionista para domar as dores nas costas acumuladas de décadas de esforço. Tudo isso era por mim, para nutrir o homem que eu me tornara, não para provar nada a uma filha que me via como sucata enferrujada. 12 anos se passaram desde aquele café fatídico. 12 anos de silêncio que se solidificaram como concreto armado. Eu era agora o dono de uma rede respeitada, com filiais espalhadas por São Paulo e até uma incursão em Campinas, faturamento escalando para cifras que eu mal sonhava, quando consertava fuscas velhos. Meu lar era um refúgio moderno, com mobília clean e uma garagem particular para meus carros restaurados, hobbies que me mantinham ancorado. Frequentava seminários sobre tecnologia automotiva, jantares com fornecedores internacionais, negociações que envolviam contratos de 6 dígitos. Meu sotaque se suavizou, minha postura se ergueu como um pistão bem oleado, minha confiança era uma máquina indestrutível. Mas havia uma lei não escrita na minha nova existência. Nunca usar o sucesso para forçar uma reaproximação. Se Ismênia um dia batesse à porta, seria por escolha genuína, não pelo cheiro de dinheiro. Mantinha minha ascensão como um segredo bem guardado. Quando conhecidos mencionavam a vida dela, eu assentia em silêncio, sem revelar nada. Soube por esses canais indiretos que ela estagnara no banco, presa num cargo médio com salário que mal cobria as aparências. Valdemar acumulava dívidas com investimentos ruins e os filhos frequentavam escolas medianas porque as particulares viraram luxo inalcançável. Uma ironia que mordia como um freio desgastado. A filha que desprezara a pobreza agora patinava nela, enquanto eu acelerava em pista livre. Não sentia Schadenfreude, apenas uma pena difusa, como quem vê um carro atolado na lama de longe, sem parar para ajudar. Em julho do ano passado, completando 18 anos de separação, decidi que era hora de investigar de verdade, não por interferência, mas para trancar de vez aquela gaveta mental. Contratei um detetive discreto, daqueles que operam nas sombras dos arranha-céus.
para mapear a vida dela sem alardes. Queria saber se a rejeição valerá a pena, se ela se tornara a mulher altiva que sonhava, ou se o destino cobrava pedágio pelo orgulho mal colocado. O relatório chegou numa manhã nublada, encadernado como um manual técnico, e o que li ali remexeu engrenagens que eu pensava enferrujadas. Pintava um panorama desolador como um motor fundido além do reparo. Ismênia vivia uma fachada rachada, sustentada por mentiras e remendos financeiros. O banco dela passava por reestruturação, com demissões pairando como nuvens de tempestade. Ela mal recebia salário integral há meses, sobrevivendo de bicos como consultora freelance, daqueles que pagam migalhas. A casa no condomínio chique estava hipotecada até o teto, com prestações atrasadas e ameaças de leilão. Valdemar, outrora o executivo reluzente, afundara em vícios digitais. Apostas online que sugavam o que restava da poupança, além de affairs esporádicos descobertos por mensagens descuidadas. Os filhos, Zulima de 15 anos e Torquato de 13, sofriam as consequências como passageiros num carro sem freios. Zulima desenvolvia ansiedade crônica, vítima de bullying na escola pública para onde foram transferidos, após a inadimplência na particular. Colegas zombavam das roupas repetidas e da falta de gadgets modernos. Torquato repetira o ano escolar, mergulhado em depressão que o fazia isolar-se em jogos online, ecoando o escapismo do pai. Valdemar culpava o mercado volátil. Ismênia o acusava de preguiça e infidelidade, e os gritos ecoavam pelas paredes finas da casa, segundo relatos de vizinhos. Mas o que mais me intrigou foram os detalhes sobre o relacionamento com os sogros. Os pais de Valdemar, banqueiros aposentados com vida de luxo em Alphaville, nunca aceitaram Ismênia de todo o coração. Viam-na como uma arrivista sem pedigree, uma plebeia que seduzira o filho com ambição crua. Nas reuniões familiares, ela era tratada com cortesia gélida, como uma convidada tolerada por obrigação, enquanto Valdemar era criticado por não prover o padrão que a filha deles merecia. E aí veio a revelação que me gelou. Ismênia inventara uma narrativa conveniente sobre mim. Contava aos sogros e amigos que eu era um pai alcoólatra que abandonara a família na infância, fugindo para o interior com outra mulher, deixando-a órfã de afeto e suporte. Quando questionada sobre minha ausência, suspirava teatralmente. Meu pai nunca foi presente, preferiu a garrafa à responsabilidade. A ironia era um soco no estômago. A mulher que me rejeitara por vergonha das raízes humildes agora era marginalizada pelos ricos, vivendo de dívidas e fachadas, enquanto seus filhos pagavam o preço da hipocrisia parental. Fechei o relatório com um misto de melancolia e catarse, como quem desmonta um motor antigo e vê as peças irrecuperáveis. Melancolia pela menina que criei, transformada numa adulta amargurada por escolhas próprias. Catarse por confirmar que ela não merecia mais nem minha dor residual. Foi nesse contexto que o envelope prateado apareceu. Não como ponte de reconciliação, mas como âncora de desespero camuflada. Pelos meus contatos no mundo dos negócios, um advogado amigo que ouvia fofocas em círculos bancários, descobri o motivo real do convite. Ismênia captara rumores vagos sobre minha melhoria de vida. Um vizinho antigo vira meu carro novo estacionado na Rua Velha, outro comentara sobre minha mudança para um bairro melhor. Na mente dela, eu talvez tivesse ganhado na loteria ou arrumado um emprego estável como supervisor de oficina. Nada além da doméstica limitada que ela imaginava. Jamais lhe ocorreu que eu construíra uma rede empresarial. O plano era básico e patético. Convidar-me para o batizado do neto mais novo, Torquato, ironicamente. Fingir uma reconciliação calorosa durante a cerimônia e depois, no particular, pedir um empréstimo temporário para salvar a casa da execução hipotecária. Valdemar aprovara a ideia por pânico puro, temendo o escândalo público da falência. Os sogros dele, alheios, achavam que era apenas uma reunião familiar atrasada. Ponderei minhas opções durante uma semana inteira, enquanto supervisionava a instalação de um novo elevador hidráulico na filial principal.
Podia ignorar o convite, mandar um cartão educado de declínio ou aparecer como o Agenor de agora e explodir a bolha deles com fatos cruéis. Mas optei por algo mais cirúrgico, mais revelador. Aceitar, mas disfarçado como o pai que eles esperavam. O mecânico humilde, ligeiramente melhorado, mas ainda inofensivo. Queria testar os limites da hipocrisia dela, ver o homem ou a falta dele, que Valdemar se tornara, antes de revelar o império que ergui das cinzas da rejeição. Comprei roupas comuns, mais limpas, calça jeans sem marcas, camisa polo genérica. Guardei o relógio suíço no cofre, dispensei o motorista particular. No dia 15 de julho, peguei o metrô lotado até o condomínio deles, carregando uma sacola plástica com presentes modestos para os netos que nunca abracei. Um kit de ferramentas de brinquedo para Torquato e um livro de contos para Zulima. Por fora, eu era o Agenor de 18 anos atrás, suado e simples. Por dentro, carregava um plano afiado como uma chave inglesa, pronto para desmontar ilusões e remontar verdades. O condomínio tentava ostentar nobreza, mas traía decadência em cada detalhe. Gramados amarelados por falta de irrigação, fachadas com tinta descascando, carros velhos na garagem coletiva. Toquei a campainha exatamente às 16 horas, o coração batendo não de ansiedade, mas de uma expectativa analítica, como quem testa um motor recém-revisado. Ismênia abriu a porta. E por um instante, vi surpresa genuína nos olhos cansados dela. Eu parecia mais arrumado que na memória, mas não opulento. Talvez um mecânico promovido a chefe de equipe. "Pai!" exclamou com um abraço forçado que cheirava a perfume barato e tensão. Senti o esforço que aquilo lhe custava, como um pistão forçando contra a resistência. "Que alegria você ter vindo! Entre, por favor." A sala estava enfeitada para o batizado, com balões prateados e uma mesa de doces econômicos. Tudo com um ar de improviso disfarçado de elegância. Valdemar surgiu da cozinha, mais envelhecido que nas fotos do relatório. Cabelos grisalhos rareando, barriga protuberante de estresse e noites ruins. Os netos me observavam de canto, mistura de curiosidade e desconforto. Zulima, magra e de olhos evasivos, e Torquato, rechonchudo e distraído com um celular rachado. "Então você é o avô que sumiu no mundo?" Logo soltou Torquato com a inocência brutal das crianças, antes que Ismênia o calasse com um sibilo. Valdemar riu nervoso, mudando o assunto para o tempo úmido. Durante a cerimônia conduzida por um padre amigo da família num canto improvisado da sala, observei as dinâmicas como um mecânico diagnosticando falhas. Interações frias entre Ismênia e Valdemar, olhares calculados para mim, palavras não ditas, pairando no ar. Os sogros dele, um casal de septuagenários com ar de superioridade, me trataram com condescendência velada, como se eu fosse uma peça de museu trazida para entretenimento. Enquanto o padre aspergia água benta no pequeno Torquato, que choramingava inquieto, fingi ser o homem simples que eles anteviam. Contei anedotas inventadas sobre concertos rotineiros, um apartamento alugado modesto, uma vida estável, mas sem luxos. Ismênia relaxava aos poucos, os olhos brilhando com cálculos mentais sobre quanto eu poderia emprestar sem questionar. Valdemar sondava com perguntas casuais sobre como andam os negócios automotivos, pescando pistas financeiras com a sutileza de um martelo batendo em parafuso. Após o ritual, com todos sentados para um lanche simples, sanduíches secos e suco diluído, veio o momento que eu aguardava. Ismênia me puxou para o jardim traseiro, alegando conversar sobre o passado, enquanto os outros fingiam distração. O jardim era um caos. Plantas murchas, brinquedos quebrados espalhados, ecoando a desordem interna da família. Ela estava nervosa, torcendo as mãos como se ajustasse uma porca solta, ensaiando o discurso que provavelmente praticara no espelho. Eu observava sua performance com frieza interna, o interesse fingido em minha saúde, os sorrisos que não chegavam aos olhos, Valdemar espiando da janela com ansiedade mal disfarçada, os sogros cochichando sobre essa reunião inesperada. "Pai", começou ela, fitando o chão irregular. "Tenho refletido muito sobre nossa distância, sobre o que a família significa de verdade."
As palavras saíam roteirizadas, vazias de emoção autêntica, como um comercial ruim. Talvez eu tenha sido imatura lá atrás, dura demais. A vida ensina, né? Deixei que continuasse a farsa patética em sua transparência. Ela divagou sobre amadurecimento, laços sanguíneos, a importância de perdoar erros juvenis. Tudo mentira, claro. Os olhos ainda carregados do mesmo desdém de outrora. Agora mascarado pela urgência financeira. Finalmente, chegou ao cerne. A verdade é que estamos passando por uma fase complicada, pai. O mercado bancário está instável. E, bem, ouvi dizer que você andou se virando bem, juntando um dinheirinho. Aí estava, o pedido velado, após 18 anos de silêncio e rejeição, achando que eu seria um caixa eletrônico grato pela chance de ser útil novamente. Quanto você precisa, filha? Loguei perguntando com voz mansa, fingindo compaixão enquanto calculava o próximo movimento. Seus olhos acenderam com alívio e avidez disfarçada. Uns 70 mil reais, pai. É só um empréstimo, claro, pago com juros assim que as coisas estabilizarem. Ela pegou minha mão, forçando um toque afetuoso que não sentia, como se apertasse uma mangueira velha. Você sempre foi meu apoio e agora eu vejo o quanto isso vale. Sorri internamente, notando o tremor na voz dela. 70 mil reais, uma soma curiosa. Repeti pensativo, como quem avalia um orçamento de reparo. Voltamos para a sala, onde o grupo nos aguardava com expectativa palpável. Valdemar tentando parecer casual, os sogros curiosos, os netos confusos com o ar carregado. Bem, anunciei alto o suficiente para todos ouvirem, quebrando o silêncio. Ismênia acabou de me fazer um pedido especial. Atenção total, como holofotes num palco improvisado. Ela quer 70 mil reais para superar algumas dificuldades financeiras. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, como um motor cortando de repente. Valdemar corou violentamente. Os sogros trocaram olhares de desaprovação velada. Zulima e Torquato pareciam perdidos, como crianças num concerto complicado. E eu tenho uma resposta para você, filha, continuei. Minha voz ganhando uma firmeza que ninguém esperava, como um acelerador pisado fundo. Em vez de sacar um talão de cheques da sacola simples, tirei um smartphone de última geração que mantivera escondido no bolso interno. Um contraste gritante com minha aparência modesta. Vou te dar bem mais que 70 mil reais, disse enquanto digitava com precisão, abrindo o app bancário. Vou te dar uma lição que vale milhões. Mostrei a tela para o círculo atônito. O saldo piscava em R$ 7.452.189,67, com extratos de transações recentes envolvendo fornecedores e investimentos. Meu nome é Agenor Oliveira, declarei com calma controlada, como quem apresenta um laudo técnico. E eu sou o dono de uma rede de oficinas mecânicas que fatura mais de 9 milhões por ano. Não peço empréstimos a ninguém. As pessoas me procuram para financiamentos. O choque varreu a sala como uma onda de compressão. Ismênia empalideceu, a boca entreaberta em descrença. Valdemar engasgou com o suco. Os sogros emudeceram, reavaliando. Tudo num piscar de olhos. Os netos trocaram olhares, tentando processar a ideia de um avô milionário surgido do nada. Isso não pode ser real, balbuciou Ismênia, os olhos fixos na tela como se fosse uma ilusão ótica. Você era só um mecânico. Um mecânico de fundo de quintal, um constrangimento, uma âncora do passado. Completei por ela, guardando o telefone com deliberada lentidão. É isso que você queria dizer, não é? Ela engoliu em seco, sem réplica imediata. Levantei-me devagar, assumindo uma postura que eles nunca viram. Ereta, dominante, como o capo de um carro polido. Permitam que eu conte uma história para contextualizar, disse, começando a caminhar pela sala como um palestrante em seminário, todos os olhares grudados em mim como ímãs. Era uma vez um pai que se matava em 3 empregos para pagar a escola particular da filha, que comia restos frios para que ela tivesse uniformes novos, que passava noites em claro, revisando lições para o vestibular dela. Parei diante de uma foto. Emoldurada na parede, Ismênia se formando na universidade, sorridente ao lado de Valdemar. Esse pai acreditava que o amor superava tudo,
que os sacrifícios seriam honrados com gratidão eterna. Virei-me para ela, os olhos perfurantes. Que tolo ele era! Valdemar tentou intervir, gaguejando. Agenor, deve haver um mal-entendido aqui. Não há mal-entendido, cortei com voz afiada como lâmina de serra. Há uma realidade que vocês optaram por distorcer. Ismênia não só me rejeitou, ela fabricou uma mentira sobre mim. Contou para vocês que eu era um bêbado ausente, que abandonei tudo por vícios e mulheres. O rosto dele empalideceu ainda mais, confirmando que sabia da fábula. Mas a verdade é que eu dediquei minha juventude a moldar uma mulher que teve nojo das próprias origens, que preferiu se fingir de órfã a admitir um pai, com mãos sujas de trabalho honesto. Peguei a foto da formatura da estante, erguendo-a como evidência. Sabem quem custeou isso tudo? Quem limpava motores de madrugada para que ela se formasse sem dívidas penduradas? O silêncio era tumular, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio barato. Depois que ela me descartou como peça defeituosa, prossegui, a voz baixando para um tom mais perigoso. Eu me afundei em luto por um mês, questionando meus falhos como pai, até que percebi. Não falhei em criá-la. Falhei em não ver que criei alguém sem espinha moral. Ismênia murmurou algo inaudível, mas interrompi com autoridade. Você teve sua chance de falar há 18 anos. Agora é a minha. Caminhei até a janela olhando o jardim negligenciado como metáfora da vida deles. Sabe o que fiz após aquele café? Decidi que se minha filha envergonhava o pai que eu era, eu viraria um pai inenvergonhável. E consegui, peça por peça. Virei-me para o grupo, os olhos varrendo cada rosto. Mas no processo, aprendi algo valioso. Não preciso da tua aprovação, do teu afeto forçado, do teu respeito tardio. Eu me sustento sozinho. Zulima, a neta que mal conhecia, quebrou o silêncio pela primeira vez. Mãe, você mentiu pra gente sobre o vovô? Ismênia abriu e fechou a boca, muda como um carro sem bateria. Valdemar a encarou com raiva contida, os olhos denunciando que já sabia da teia de mentiras. Por 18 anos, vocês construíram vidas paralelas sem mim, continuei, implacável. Ismênia ergueu uma identidade sobre falsidades do passado. Valdemar casou com uma ilusão de superioridade, e juntos criaram filhos acreditando que família é algo que se joga fora quando incomoda. Peguei minha sacola simples, preparando a saída. Hoje vim aqui não por vingança ou humilhação. Vim para me libertar de vez desse entulho emocional. Pai, espere! Ismênia se ergueu desesperada, a voz trêmula. Cometi erros, mas podemos dialogar, reconstruir. Ri baixinho. Um som sem alegria, como engrenagens rangendo. Dialogar agora, que descobriu meu saldo bancário? Que conveniente. Há uma hora, mal sustentava meu olhar. Valdemar finalmente explodiu, virando-se para ela. Ismênia, eu sempre te avisei para manter distância dele, para não deixar esse fantasma se intrometer. Mas agora, na beira do abismo financeiro, você corre para os braços dele como se fosse a salvação? Você não vê que nos expôs que nunca teve coragem de cortar laços de verdade? Observei a discussão inflamando com uma satisfação gelada, como quem vê um sistema defeituoso se autodestruindo. Os sogros sussurravam entre si, reavaliando o genro e a nora com olhares novos. Os netos pareciam náufragos, processando o colapso do mundo conhecido. O mais irônico, interrompi a briga, elevando a voz, é que vocês estão afundados. Casa hipotecada, dívidas empilhadas, filhos sofrendo bullying e depressão. E todo esse tempo tinham um familiar que poderia ter estendido a mão, mas escolheram o orgulho podre, as mentiras convenientes, a rejeição como escudo. Caminhei para a porta, o peso dos anos se dissolvendo como óleo em água quente. Ismênia, você disse que não nasceu para ser filha de mecânico. Pois bem, agora você não é filha de ninguém. Pai, por Deus! Zrenia suplicou ela. Meu nome é Agenor Oliveira, respondi abrindo a porta, o ar fresco invadindo como alívio.
E vocês são apenas estranhos que cometeram o erro de me convidar para essa farsa. Parei na soleira voltando-me uma última vez para os netos. Zulima, Torquato, gravem esta tarde. Lembrem que decisões têm ecos longos, que família não é peça sobressalente, que orgulho mal guiado pode corroer uma vida inteira como ferrugem num chassi. Saí daquela casa sabendo que era o fim definitivo, os passos leves pela calçada rachada. O ar de julho me envolveu como um abraço merecido e eu sorri, pela primeira vez em 18 anos, completamente desimpedido. No metrô de volta, olhando as luzes da cidade borradas pelas janelas, pensei no amanhã. Uma vida plena, construída com minhas ferramentas, sem pedir licença a ninguém. Ismênia optou pela vergonha alheia, eu pelo orgulho próprio. E isso, no fim, foi o diferencial que nos separou para sempre. No dia seguinte ao batizado, acordei com o sol filtrando pelas persianas do meu apartamento, um raio dourado que iluminava o piso de madeira polida como se zombasse das sombras do passado. Não havia ressaca emocional, nenhum remorso latejante. Em vez disso, uma clareza cristalina, como o diagnóstico preciso de um scanner automotivo, revelando falhas ocultas. Meu café da manhã foi simples: ovos mexidos, torradas e um suco de laranja fresco espremido na hora, mas saboreado com uma fome renovada, como se cada garfada selasse a liberdade conquistada na véspera. Enquanto mastigava, meu telefone vibrou na mesa de granito. Uma mensagem de um número desconhecido, mas o prefixo familiar de São Paulo me fez pausar. Pai, precisamos conversar de verdade. Foi um choque, mas entenda nosso lado. Ismênia. Ri baixinho, deletando sem responder. O ciclo estava fechado, e eu não era mais o mecânico que consertava tudo, inclusive corações partidos. Em vez de ruminar, vesti uma camisa leve e dirigi até a filial mais nova da rede, em Campinas, onde uma equipe de 15 mecânicos me aguardava para uma reunião sobre expansão para o interior paulista. O trajeto pela rodovia era terapêutico. O ronco do meu SUV híbrido, restaurado por mim mesmo, ecoava como uma sinfonia de progresso, enquanto o horizonte se abria em campos verdes salpicados de indústrias. Chegando lá, o cheiro de borracha nova e óleo sintético me envolveu como um velho amigo, e os funcionários, uma mistura de jovens aprendizes e veteranos calejados, me receberam com respeito genuíno, não o forçado que vi na casa dos Alencar. Senhor Agenor, o novo equipamento de alinhamento 3D chegou ontem, anunciou o gerente, um rapaz de 35 anos chamado Ezequiel, que eu promovera de auxiliar há 2 anos. Passamos a manhã discutindo estratégias, integrar IA para diagnósticos rápidos, parcerias com concessionárias de luxo, cursos de capacitação para a equipe. Não era só negócio, era legado, algo que construí sem herdeiros de sangue, mas com uma família adotiva de trabalhadores leais. Almoçamos juntos num churrasco improvisado no pátio da oficina, carnes grelhadas, farofa crocante, saladas frescas, e as conversas fluíram sobre sonhos pessoais. Ezequiel querendo comprar casa para a mãe idosa, uma mecânica chamada Lourdes, planejando faculdade noturna. Ouvi cada um, oferecendo conselhos práticos, como quem ajusta válvulas para otimizar desempenho. Invista em você, mas não esqueça as raízes, disse a eles, ecoando lições que Ismênia ignorara. No fim do dia, assinei contratos para 2 novas filiais, sentindo o pulso da expansão como um motor turbo acelerando. Mas o passado não se apaga com uma chave de ignição. À noite, de volta ao apartamento, uma ligação insistente veio do mesmo número. Ignorei, mas veio uma enxurrada de mensagens. Pai, Zulima está mal. Precisa de ajuda médica, cara. Torquato pergunta por você. Não nos vire as costas agora. Cada texto era uma tentativa de manipulação, como fios soltos num alternador defeituoso. Mas eu via além. Não era remorso, era cálculo frio. Em vez de ceder, chamei meu advogado, um homem discreto chamado Otávio, que lidava com meus contratos empresariais. Prepare documentos para uma doação anônima a instituições de saúde infantil, instruí. Nada direto para eles, mas algo que beneficie crianças como meus netos, sem laços. Otávio assentiu, entendendo o subtexto.
Caridade sem correntes. Dormi tranquilo, sonhando com estradas infinitas, onde o retrovisor mostrava apenas poeira levantada. Os dias se desenrolaram em ritmo acelerado. Uma viagem a Curitiba para negociar com fornecedores de peças importadas, onde fechei um acordo exclusivo para freios ABS, de alta performance, cortando custos em 20%. No hotel, à beira do lago, refleti sobre como a rejeição de Ismênia fora o catalisador. Sem aquele corte, eu talvez ainda fosse o mecânico solitário, consertando vidas alheias sem tocar a minha. Voltei revigorado, participando de um seminário sobre sustentabilidade automotiva, onde palestrei sobre oficinas eco-friendly, reciclagem de óleos, painéis solares nos telhados das filiais. A plateia, empresários, engenheiros, estudantes, aplaudiu de pé, e uma repórter local me entrevistou. Como um homem sem formação formal construiu isso tudo? Sorri, com graxa nas mãos e fogo na alma. Ninguém nasce pronto. A gente se forja no calor das adversidades. A matéria saiu no jornal regional, viralizando nas redes, mas mantive anonimato sobre o passado familiar. Privacidade era meu escudo agora. Semanas depois, uma surpresa. Uma carta registrada chegou, não prateada como o convite, mas comum, com selo desgastado. Dentro, uma carta manuscrita de Zulima. Vovô, não entendo tudo o que aconteceu, mas vi sua foto no jornal. Você é incrível. Desculpa pelo que meus pais fizeram. Posso te visitar um dia? As palavras tremidas de uma adolescente me tocaram como um curto-circuito inesperado. Respondi com cuidado via correio. Querida Zulima, o mundo é cheio de estradas. Quando estiver pronta, venha conhecer minha oficina, mas ande com suas próprias rodas. Não prometi nada, mas plantei uma semente. Talvez os netos pudessem quebrar o ciclo que os pais perpetuaram. Enquanto isso, expandi para o Rio de Janeiro, abrindo uma filial em Niterói, com vista para a Bahia. Contratei uma gerente mulher chamada Quitéria, ex-engenheira desempregada, que trouxe ideias frescas sobre manutenção de elétricos. Treinamos a equipe juntos, e no lançamento, uma festa com food trucks e demonstrações ao vivo atraiu clientes locais, empresários, taxistas, famílias comuns. Mas o eco da família não silenciava. Valdemar ligou uma noite, voz embriagada. Agenor, cara, me perdoa. Ismênia tá uma fera, mas precisamos de ajuda. Só um empréstimo pequeno. Desliguei sem palavra, bloqueando o número. Em vez de raiva, senti pena. Eles eram prisioneiros das próprias engrenagens defeituosas. Foquei no positivo. Iniciei um programa de mentoria para jovens da periferia, ensinando mecânica básica e empreendedorismo, inspirado na minha jornada. Um garoto de 17, chamado Jair, se destacou, órfão de pai, cheio de potencial. Senhor Agenor, quero ser como você, disse ele. Então trabalhe duro e honre suas raízes, respondi, oferecendo estágio pago. Meses voaram. Faturamento subiu 15%, com novas parcerias em frotas corporativas. Viajei para um congresso em Brasília, onde conheci investidores interessados em franquias. O império crescia, orgânico como um motor bem mantido. Numa tarde chuvosa, Zulima apareceu na porta da oficina central, molhada e hesitante, com uma mochila nas costas. Vovô? Zrenia chamou tímida. Parei o que fazia, ajustando um carburador antigo por hobby, e a abracei, sentindo o tremor dela. Entre, menina. Vamos secar você e conversar. Sentamos no escritório com café quente e biscoitos. Ela desabafou. A casa em ruínas, pais brigando incessantemente, Torquato se fechando mais. Eles mentiram sobre você. Quero saber a verdade. Contei devagar, sem veneno, focando em lições, sacrifícios, resiliência, o perigo do orgulho cego. Não odeie seus pais. Aprenda com os erros deles. Ofereci ajuda indireta. Bolsa para terapia familiar anônima, escola melhor para ela e o irmão, via a fundação que criei. Mas nada direto. Eles precisam consertar o próprio motor. Zulima chorou, aliviada, e prometeu voltar. Saí dali com esperança cautelosa. Talvez uma ponte nova,
construída em bases sólidas. O ano virou com celebrações. Festa de fim de ano para funcionários, com prêmios e música ao vivo. Dancei com Quitéria, rindo de piadas internas sobre peças teimosas. Em casa, brindando sozinho com um vinho reserva, refleti. 19 anos desde a rejeição e eu era mais vivo que nunca. Ismênia mandou uma última mensagem via e-mail. Pai, Zulima contou tudo. Desculpe. Podemos tentar? Respondi breve. O tempo conserta algumas coisas, mas outras a gente reconstrói sozinho. Boa sorte. Bloqueei virando a página. Novos projetos surgiram. Linha de produtos ecológicos, app para agendamento de serviços. Viajei para Miami, estudando tendências em autos elétricos, networking com gigantes do setor. De volta, adotei um cachorro vira-lata, batizado de Turbo, que corria pela garagem como lembrete de lealdade simples. Torquato veio meses depois, arrastado por Zulima, olhos curiosos no meio do caos organizado da oficina. Isso aqui é seu? Zrenia perguntou admirado. Mostrei tudo: ferramentas high-tech, carros em elevadores, equipe em ação. Quer aprender a trocar óleo? Zrenia ele sorriu pela primeira vez, mãos sujas no fim do dia. Pai e mãe estão se separando, confessou baixinho. Sinto muito, garoto, mas vocês têm futuro próprio. Ofereci estágios de verão, cursos online pagos. Aos poucos, os netos viraram visitantes regulares, trazendo risos e perguntas sobre mecânica, vida, erros passados. Ismênia tentou contato via eles, mas eu os avisei. Respeitem o espaço, reconciliação não é obrigatoriedade. Valdemar sumiu no horizonte, afundado em dívidas próprias. Anos se passaram num piscar. Rede com 20 filiais. Faturamento beirando 15 milhões. Prêmios de inovação. Zulima se formou em engenharia mecânica, trabalhando comigo. Torquato virou programador, desenvolvendo software para minhas oficinas. Casaram, tiveram filhos, meus bisnetos que brincavam entre motores sem vergonha das origens. Ismênia, envelhecida e solitária, apareceu num evento da empresa, olhos baixos. Pai, posso me juntar? Olhei-a. As portas estão abertas, mas o motor é seu. Consertar ou trocar? Ela entrou devagar, começando como auxiliar administrativa, aprendendo humildade. Não foi fácil. Discussões, lágrimas, mas reconstruímos aos poucos, como um carro clássico restaurado. No fim, a rejeição virou combustível, o desprezo, lição. E eu, Agenor Oliveira, dirigi pela estrada da vida com o tanque cheio, retrovisor limpo, acelerando para horizontes infinitos. Com o passar dos anos, o ronco dos motores nas minhas oficinas virou uma trilha sonora constante, mas agora misturada a risadas infantis e discussões acaloradas sobre inovações técnicas. Zulima, já uma engenheira formada com honras, assumira o comando da divisão de veículos elétricos na rede. Uma ideia dela, que eu aprovara com um aceno orgulhoso, vendo nela o fogo que eu acendera em mim mesmo décadas antes. Vovô, precisamos de baterias de íon lítio com reciclagem integrada, argumentava ela nas reuniões semanais, olhos brilhando como faróis de LED. Torquato, por sua vez, revolucionara o back-office com seu software personalizado, um app que otimizava agendamentos e previsões de manutenção via IA, reduzindo esperas em 40%. Seus filhos, meus bisnetos, Batistina de 8 anos e Quirino de 5, corriam pelos corredores das filiais como mini-mecânicos, sujando as mãos em projetos de brinquedo que eu inventava. Carrinhos solares feitos de sucata, para ensinar sustentabilidade. Desde cedo. Olha, bisavô, o meu voa! Gritava Quirino, lançando um protótipo improvisado que mais parecia uma catapulta descontrolada. Ismênia, aos poucos, se integrara à engrenagem familiar, mas não sem atritos que rangiam como freios gastos. Começara como auxiliar, lidando com papeladas simples, mas sua ambição, a mesma que outrora a cegara, a impulsionava para cima. Pai, posso gerenciar a filial de Niterói? Swingou certa vez, voz hesitante mas determinada, após meses de observação silenciosa. Concordei, mas com condições.
Prove que aprendeu a valorizar o suor alheio, não só o seu. Ela se esforçou, surpreendendo-me ao organizar treinamentos para funcionários de baixa renda, ecoando meus programas de mentoria. Valdemar, no entanto, permanecera uma sombra distante. Divorciado e afundado em uma vida de consultorias esporádicas, ele aparecia raramente, mais por obrigação com os netos do que por remorso. Agenor, eu errei feio, admitiu numa visita surpresa cheirando a cigarro velho. Mas o orgulho é um vício pior que apostas. Não o abracei, mas ofereci um café e um conselho. Conserta teu chassi antes de dirigir de novo. Ele sumiu novamente, mas soube por Torquato que começara a terapia. Um passo tímido rumo a algo melhor. Minha rotina evoluíra para além dos negócios. Aos 75 anos, eu me aventurava em hobbies que nunca imaginara. Adotei o mergulho em alto mar, explorando recifes na costa de Fernando de Noronha com uma turma de aposentados aventureiros. Um deles, um ex-piloto chamado Gaudêncio, virara amigo inseparável, compartilhando histórias de voos arriscados, enquanto eu contava de motores rebeldes. A vida é como um mergulho, Agenor. Pressione demais e explode. Flutue e descobre tesouros. Numa dessas viagens, resgatei um filhote de tartaruga enredado em plástico, levando-o para a reabilitação. Isso inspirou uma campanha nas oficinas. Óleo. Limpo oceanos vivos, doando parte dos lucros para ONGs ambientais. Turbo, meu cachorro vira-lata, me acompanhava em caminhadas matinais pelo Parque Ibirapuera, onde eu meditava sobre o percurso. Da periferia suja à vista panorâmica de São Paulo, um skyline que eu ajudará a manter rodando com meus serviços. Mas nem tudo era aceleração suave. Veio uma crise no setor automotivo, com a transição global para elétricos, pegando muitos de surpresa. Concorrentes faliam, fornecedores sumiam, e eu via a rede balançar como um carro em pista molhada. Vovô, precisamos pivotar rápido, alertou Zulima numa reunião de emergência. Gráficos projetados na parede mostrando quedas de 25% nas demandas por combustão interna. Convocamos a família toda. Ismênia voou do Rio. Torquato conectou via vídeo de sua casa em Curitiba. Até Batistina e Quirino participaram com desenhos de carros do futuro. Discutimos até altas horas. Investir em estações de recarga, parcerias com montadoras chinesas de EVs, cursos de reconversão para a equipe. Não vamos repetir erros do passado, ignorando mudanças, declarei, ecoando lições amargas. Saímos com um plano audacioso: transformar 10 filiais em hubs híbridos, misturando mecânica tradicional com tech verde. Ismênia liderou as negociações no Sudeste, surpreendendo com sua rede de contatos bancários remanescentes. Torquato codificou um sistema de monitoramento remoto para baterias. A virada veio num contrato milionário com uma frota de táxis elétricos em Brasília. Eu mesmo fechei o acordo, voando para lá com Gaudêncio como copiloto em seu avião particular. Você é indestrutível, Agenor, brincou ele durante o voo turbulento. De volta, celebrei com um churrasco épico na filial principal. Carnes orgânicas, música sertaneja ao vivo, funcionários e família misturados em fogueiras de conversa. Zulima anunciou sua gravidez. Outro bisneto a caminho, batizado antecipadamente de Eulália, "Si, menina." Vai ser engenheira como a mãe, riu ela, abraçando Ismênia, que pela primeira vez chorou de alegria genuína, não de culpa. Turbo latia animado, correndo atrás de Quirino, que construía torres de ferramentas velhas. Aos 80, reduziu o ritmo, passando o bastão para Zulima como CEO, mas mantendo uma cadeira consultiva. O avô das engrenagens, como me chamavam. Viajei mais. Uma expedição pela Amazônia com ambientalistas, onde plantei árvores em nome dos bisnetos. Uma turnê por oficinas na Europa, trocando saberes com mecânicos italianos em Turim. Seu império é inspirador, disse um deles, um velhinho chamado Fiorenzo sobre um expresso forte. Começou com rejeição? Minha história é parecida. Filho que fugiu para a cidade grande. Compartilhamos risadas amargas, tostes de vinho, e eu voltei com ideias para biocombustíveis.
Em casa, criei um museu particular na garagem. Fotos antigas, ferramentas enferrujadas, o envelope prateado preservado como relíquia de transformação. Ismênia, agora avó dedicada, morava perto, cozinhando feijoadas dominicais, onde contávamos anedotas. As dela, suavizadas pelo tempo, as minhas, cheias de graxa e glória. Pai, sem você eu ainda estaria atolada, confessou certa vez. Olhos úmidos. E sem sua rejeição, eu seria só um mecânico comum, respondi sem rancor. Valdemar reapareceu esporadicamente, reformado por anos de terapia, trabalhando como coach financeiro. Ironia fina, mas ele ria de si mesmo agora. Aprendi a consertar vidas, não só contas. Os bisnetos cresciam, Batistina inventando gadgets, Quirino pilotando drones, Eulália, sim, nasceu menina, balbuciando vovô como primeira palavra. Num crepúsculo outonal, sentei no deck do meu sítio recém-comprado em Atibaia, turbo aos pés, assistindo o sol mergulhar atrás das montanhas. O telefone tocou. Zulima, animada. Vovô, fechamos parceria com uma startup de carros autônomos. Seu legado roda sozinho agora. Ri, o peito aquecido. A estrada da vida não terminava. Bifurcava em caminhos novos pavimentados por escolhas, suor e um pouco de sorte. Agenor Oliveira, outrora rejeitado, agora arquiteto de dinastias. Não de sangue puro, mas de determinação forjada. E enquanto o céu escurecia, estrelas piscando como luzes de painel, eu acelerei mentalmente para o próximo horizonte, tanque transbordando de memórias e possibilidades. À medida que as estrelas se acendiam no céu de Atibaia, como indicadores luminosos num dashboard noturno, uma brisa fresca carregada de cheiro de eucalipto invadiu o deck, despertando o turbo de seu cochilo preguiçoso aos meus pés. Ele ergueu a cabeça, orelhas alertas, latindo baixinho para um som distante, talvez um guaxinim fuçando no mato ou apenas o eco de minha própria respiração ritmada. Levantei-me devagar, as juntas rangendo como dobradiças antigas, mas ainda funcionais, e entrei na casa rústica que eu mesmo projetara. Paredes tijolos aparentes, cozinha ampla com fogão a lenha e uma biblioteca improvisada lotada de manuais de engenharia misturados a romances policiais que devorava nas noites insones. Acendi a lareira com gravetos secos, o crepitar das chamas dançando sombras na parede, e preparei um chá de erva cidreira colhida do jardim. Ritual simples que ancorava minhas noites, lembrando as infusões que minha avó fazia na roça, quando o mundo era só terra vermelha e promessas vagas. Enquanto o vapor subia da xícara, meu tablet piscou com uma notificação, e-mail de Quitéria, a gerente que virara braço direito na expansão sulista. Senhora Genor, protótipo de drone para inspeção de chassi, pronto para testes. Vídeo anexado. Cliquei, assistindo o aparelho zumbir sobre um carro simulado, câmeras capturando microfissuras invisíveis a olho nu. Genial, respondi, agendando uma visita à filial de Porto Alegre para a semana seguinte. Aos 85, eu não pilotava mais o dia a dia, mas injetava ideias como combustível aditivado. Sugeri integrar sensores olfativos para detectar vazamentos químicos, inspirado num artigo sobre narizes eletrônicos que lera numa revista científica durante uma viagem a Tóquio. Quitéria riu em resposta. Você nunca para, né? Como um motor perpétuo. E era verdade. A aposentadoria parcial só acelerara minha curiosidade, transformando o sítio num laboratório caseiro onde testava gadgets, de robôs aspiradores adaptados para limpar oficinas a apps de realidade aumentada, para treinamentos virtuais. Mas o tempo esse mecânico impiedoso começava a cobrar peças de reposição no meu próprio corpo. Uma cirurgia no joelho, após uma queda boba durante um mergulho em Noronha, sessões de fisioterapia com uma terapeuta chamada Zoraide, que misturava exercícios com piadas sobre velhos teimosos. Senhora Genor, pare de consertar o mundo e conserte essas pernas primeiro, brincava ela, enquanto eu contava histórias de concertos épicos, como o dia que reanimei um trator enferrujado numa fazenda remota, salvando a colheita de um amigo. Zulima visitava semanalmente, agora mãe de Eulália e de um menino recém-nascido chamado Vitorino, trazendo os pequenos para
Aulas práticas no sítio. Plantar mudas de ipê, construir casinhas de pássaros com sobras de madeira. Ou simplesmente observar formigas carregando folhas, lição sobre trabalho em equipe. Vovô, por que as estrelas não caem? Perguntou Eulália certa noite deitada no gramado. Porque estão presas em órbitas como planetas num sistema solar familiar, respondi, apontando constelações que eu aprendera com Gaudêncio em noites de acampamento. Ismênia, aos 60, florescera numa gestora visionária, liderando iniciativas sociais da rede. Programas de inclusão para mulheres mecânicas, doações de veículos adaptados para deficientes em comunidades carentes. Nossa relação, outrora um motor gripado, agora ronronava suave. Jantares mensais onde debatíamos não só negócios, mas filosofias. Ela lendo livros de autoajuda, que eu zombava gentilmente, eu recomendando biografias de inventores como Tesla, que ela devorava com apetite tardio. Pai, se eu soubesse. Começava às vezes, mas eu cortava. Ouça, é uma ferramenta quebrada. Foque no agora, que é parafuso novo. Valdemar, surpreendentemente, reaparecera como voluntário em ONGs de recuperação de viciados, usando sua falência como testemunho. Agenor, você me inspirou sem saber, disse num churrasco familiar, barba branca e olhos claros. Aceitei um aperto de mão, não um abraço. Perdão, não era borracha que apagava tudo, mas óleo que lubrificava o prosseguir. Torquato, o programador prodígio, mudara-se para o Vale do Silício brasileiro em Florianópolis, desenvolvendo IA para veículos autônomos em parceria com startups. Seus gêmeos, nascidos de um casamento com uma designer chamada Nereida, visitavam o sítio como furacões criativos, pintando murais nas paredes da garagem, programando robôs de brinquedo que Turbo perseguia com latidos histéricos. Bisavô, vamos hackear o drone da tia Quitéria? Propunham, e eu ria, guiando-os para códigos éticos em vez de travessuras. Batistina, a inventora mirim que crescera para uma adolescente brilhante, ganhara uma bolsa em MIT graças a um projeto de bateria sustentável inspirado nas minhas campanhas ambientais. Dedico a você, bisavô, disse no vídeo de aceitação, lágrimas. Misturadas a orgulho, Quirino, piloto de drones profissional, competia em torneios internacionais, enviando troféus para o museu da garagem. Para o homem que me ensinou a voar sem asas. Uma tempestade literal abalou tudo num verão furioso. Enchentes devastadoras no sul, destruindo 3 filiais e deixando comunidades isoladas. Vovô, precisamos agir, ligou Zulima de emergência, voz cortada por trovões. Mobilizei recursos, caminhões de suprimentos, equipes de resgate com veículos anfíbios que eu adaptara anos antes para mergulhos. Ismênia coordenou doações via rede bancária antiga. Valdemar recrutou voluntários de suas ONGs. Torquato desenvolveu um app de mapeamento de rotas seguras. No epicentro, eu mesmo dirigi um comboio, Turbo no banco do passageiro, distribuindo ferramentas e geradores para a reconstrução. Aqui, use isso para bombear água, dizia a moradores encharcados, recordando minhas próprias inundações emocionais do passado. A mídia cobriu. Império Mecânico vira Salvador em crise, com fotos minhas sujo de lama, mas sorridente. Doações choveram, não só dinheiro, mas parcerias com governos para infraestruturas resilientes. Recuperados, inovamos mais. Filiais flutuantes em regiões alagadiças, inspiradas em plataformas offshore que Gaudêncio descrevera. Aos 90, eu me tornei palestrante convidado em universidades, contando não só de negócios, mas de resiliência humana. A rejeição é como um pistão, falhando. Troque-o e acelere mais forte. Alunos ovacionavam, um deles, um rapaz chamado Teófilo, virando estagiário e depois sucessor em projetos verdes. Turbo envelheceu ao meu lado, olhos nublados, mas leais, até uma manhã serena, onde o levei para um último passeio, enterrando-o sob o ipê que plantáramos juntos. Bom garoto, descanse as patas. Adotei uma vira-lata chamada Veloz, que corria como o vento, renovando o ciclo.
Bisnetos multiplicavam, netos de Zulima explorando astrofísica, inspirados nas minhas noites estelares. Filhos de Torquato criando games educativos sobre mecânica quântica. Ismênia aposentou-se para escrever memórias, de rejeição à reconstrução, dedicando capítulos a mim. Meu pai, o arquiteto invisível. Valdemar, aos 70, casou novamente com uma terapeuta, vivendo uma vida quieta em uma chácara, enviando cartões postais. Aprendi a frear a tempo. Gaudêncio partiu num voo solo, deixando um avião em herança que eu doei para uma escola de aviação. Voem alto como ele me ensinou. Num alvorecer aos 95, sentei no deck com Veloz, o sol nascendo como um farol acendendo. Eulália, agora adulta e CEO adjunta, ligou. Bisavô, a rede vale bilhões. Seu legado é eterno. Sorri, o coração como um motor vintage, ainda pulsando forte. A estrada se estendia, curvas imprevisíveis à frente. Mas eu dirigia com mãos firmes. Tanque de experiências inesgotável, rumo a horizontes que se reinventavam a cada amanhecer. Agenor Oliveira, forjado no fogo da adversidade, agora uma lenda rodando em pistas infinitas, ecoando em cada engrenagem que girava pelo mundo. Com o sol despontando em mais um amanhecer, como um farol acendendo em meio à neblina matinal que pairava sobre as colinas de Atibaia, Veloz pulou no meu colo, lambendo o rosto enrugado com um entusiasmo canino, puxando-me de volta para o fluxo do dia, que se iniciava. Aos 100 anos, um marco que os jornais celebravam como o centenário do mecânico imortal, meu corpo era uma máquina vintage, com peças substituídas por próteses high-tech e rotinas de yoga adaptadas, que Zoraide, agora aposentada, mas ainda visitando como amiga, insistia em supervisionar via chamadas holográficas. Agenor, alongue esses cabos neurais ou vai travar como um robô obsoleto, gracejava ela enquanto eu ria, flexionando braços que outrora erguiam motores pesados e agora plantavam orquídeas raras no jardim vertical que Batistina projetara com impressoras 3D. O sítio evoluíra para um ecossistema autossuficiente. Painéis solares curvados como asas de drone capturavam energia. Hortas hidropônicas flutuantes produziam vegetais orgânicos que eu doava para abrigos locais, e um lago artificial estocava peixes, robóticos que monitoravam a qualidade da água, invenção de Quirino, que os programara para dançar em padrões luminosos durante festas noturnas. Levantei-me com o auxílio de um exoesqueleto discreto, camuflado sob roupas casuais, tecidas com fibras inteligentes que regulavam temperatura. E caminhei até o ateliê anexo, um galpão envidraçado onde protótipos zumbiam como abelhas cibernéticas. Ali, eu tinquereava com um projeto pessoal. Um veículo anfíbio autônomo, inspirado nas enchentes passadas, capaz de navegar rios poluídos, enquanto purificava água com filtros nanométricos. Bissavô, adicione propulsores de plasma para voos curtos, sugerira Vitorino na última visita, o menino de 15 anos que herdara o tino inventivo de Zulima e agora estagiava em laboratórios quânticos na USP. Liguei o holoprojetor e a imagem de Eulália surgiu, flutuando como um fantasma digital. Bisavô, Conferência Global sobre Mobilidade Sustentável em Dubai amanhã. Você palestra virtualmente? Aceitei, preparando notas mentais sobre como a resiliência humana supera algoritmos. Tema que eu debateria com IAs avançadas, ironizando que máquinas não sangram suor, mas humanos sim. E isso forja o futuro. O dia se desenrolou em camadas sobrepostas. Uma chamada com Ismênia, que aos 75 gerenciava uma fundação global de educação técnica, discutindo bolsas para órfãos em favelas africanas. Pai, sua história inspira milhares. Vamos filmar um docu-série? Recusei gentilmente, preferindo anonimato parcial, mas enviei fundos via blockchain para anonimato total. Valdemar, aos 80 e viúvo novamente, ligou de sua chácara no Pantanal, voz rouca mas serena. Agenor, plantei mangueiras em sua honra.
Venha pescar piranhas, metaforicamente, claro. Ri, marcando uma viagem onde ele me mostraria seu novo hobby. Escultura em metal reciclado. Peças abstratas que ecoavam engrenagens torcidas pela vida. Torquato, do outro lado do mundo, em um hubtech em Singapura, enviou um pacote. Óculos de realidade mista, que projetavam simulações de oficinas virtuais, permitindo treinar mecânicos remotos em cenários apocalípticos. Para quando o mundo gripado precisar de conserto, brincou na nota anexa. Almocei sozinho, mas não solitário. Veloz devorava ração orgânica ao lado, enquanto hologramas de bisnetos pipocavam na mesa. Netos de Batistina enviando desenhos digitais de naves espaciais, filhos de Quirino compartilhando vídeos de competições de esportes onde drones competiam em circuitos aéreos. Bissavô, vença o torneio virtual conosco. Desafiavam, e eu entrava, pilotando avatares com precisão cirúrgica, rindo de derrotas que ensinavam mais que vitórias. À tarde, uma surpresa. Teófilo, o ex-estagiário, agora professor emérito, chegou de helicóptero autônomo, trazendo alunos para um safari mecânico no sítio. Guiei o grupo por trilhas eletrificadas, explicando como convertia um trator antigo em robô agricultor que colhia frutas com braços tentaculares. A inovação nasce da escassez, não da abundância, palestrava, enquanto eles anotavam furiosamente em tablets flutuantes. Um aluno, uma garota chamada Iracema, questionou: Senhor Oliveira, como lidou com falhas familiares? Respondi cru. Transformei rejeição em combustível alternativo, mais limpo, mais eficiente. O entardecer trouxe uma tempestade elétrica, raios, dançando como soldas arcando no céu, forçando-me a abrigar no observatório que Quirino instalara no telhado. Um domo transparente com telescópios quânticos, que mapeavam exoplanetas. Ali, conversei via link neural com Gaudêncios e IA, uma recriação digital do amigo falecido, programada com suas memórias. Agenor, o universo é uma oficina infinita. Conserte o que puder. Discutimos multiversos, onde versões alternativas de mim talvez ainda fossem mecânicos humildes, e eu agradeci pela sorte de ter pavimentado esta realidade. Jantei leve. Salada hidropônica com peixe grelhado do lago. Assistindo notícias holográficas. A rede de oficinas agora uma multinacional, com filiais em Marte via parcerias com colonizadoras espaciais, Zulima liderando a divisão lunar. Seu legado orbita planetas, comentava o âncora. E eu sorria, saboreando o chá que esfriava. Noite adentro, deitei na rede suspensa, veloz ronronando como um motor idle, sonhando com estradas interestelares onde veículos quânticos saltavam buracos negros. Acordei revigorado, pronto para o dia em Dubai. Palestra sobre mecânica da alma humana, onde misturava física quântica com anedotas de graxa. A entropia da vida se combate com ordem autoimposta, declarei para uma audiência global, incluindo embaixadores de IAs soberanas. Após uma mensagem de Nereida, esposa de Torquato. Bisavô, gêmeos nasceram. Batizamos de Agenor Júnior e Olivina. Lágrimas rolaram não de saudade, mas de plenitude, o nome ecoando como um legado vivo. Meses fluíram em vortex, uma expedição submarina, em submarinos autônomos que eu co-desenhara, explorando abismos onde criaturas bioluminescentes inspiravam novas luzes para veículos noturnos. Um festival de arte mecânica no sítio com esculturas cinéticas de Valdemar expostas ao lado de instalações de Batistina, atraindo artistas de Berlim a Tóquio. Ismênia publicou seu livro, best-seller instantâneo, com dedicatória. Para o pai que reconstruiu mundos, Valdemar, inspirado, fundou uma rede de apoio para pais rejeitados, usando minha história como case. Zulima ganhou o Nobel de Engenharia por baterias eternas, dedicando ao avô que nunca parou. Torquato hackeou realidades virtuais para terapias imersivas, curando traumas como o nosso antigo. Aos 105, implantei um chip neural que estendia a cognição, permitindo simular concertos mentais antes de protótipos físicos. Agora sou um ciborgue de graxa. Brincava com Zoraide.
que aos 90 ainda dançava samba em festas virtuais. Veloz partiu pacificamente, sucedida por uma cadela robótica chamada Quantum, que latia algoritmos poéticos. Bisnetos multiplicavam em clãs. Inventores, exploradores, filósofos, todos carregando fragmentos do meu DNA mecânico. Num eclipse solar, reuni todos no sítio para um ritual. Plantar uma árvore genealógica digital, raízes codificadas com memórias holográficas. Aqui, o passado nutre o futuro, declarei, enquanto fogos quânticos iluminavam o céu. O crepúsculo da vida se aproximava como um pôr do sol lento, mas eu acelerava. Viagens a estações orbitais, consertando satélites com braços robóticos, debates com aliens, simulados sobre mecânica universal, legados em fundações que construíam cidades, flutuantes para refugiados climáticos. Ismênia, aos 90, sussurrou no leito. Pai, você foi o conserto que eu precisava. Segurei sua mão, perdoando integralmente. Valdemar seguiu logo, deixando um testamento de gratidão. Zulima e Torquato perpetuaram, netos elevando o império a estrelas. Num amanhecer final, aos 110, sentei no deck com Quantum, o sol nascendo eterno. A jornada foi uma estrada cósmica. Murmurei, fechando olhos para o próximo concerto. Talvez em dimensões além. Agenor Oliveira. Poeira estelar em forma humana, deixando engrenagens girando em harmonia infinita, ecoando em cada pulsar do universo.